Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje gostaria de falar um pouco mais sobre o shutdown do governo americano, este tema aí, esse tópico que veio à tona principalmente no dia de ontem, né, quando foi confirmado aí à meia-noite de hoje, no dia que eu posto esse vídeo, sobre o shutdown. O que isso significa, quais os impactos, como é que isso pode afetar a sua vida, né, e como que isso afeta principalmente a vida do americano e, enfim, os desdobramentos que isso pode levar, né, e o que pode acontecer daqui para frente. Então, primeiramente, eu gostaria de falar que se você gosta de vídeos como esse sobre finanças, empreendedorismo ou até mesmo sobre esportes, né, que eu venho postando ao longo dos últimos dias, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aí também o que eu posso trazer a mais, o que eu posso tentar explicar, detalhar de uma maneira mais simples e ajudar aí não só você, mas diversas outras pessoas com relação a esses temas. Vai me ajudar demais e não vai custar absolutamente nada. Demorou? Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreva, vai me ajudar demais a trazer mais conteúdos como esse, beleza? Então vamos lá, sobre shutdown do governo americano. É um tema que veio à tona esta semana, principalmente pelo risco, né, que já era meio que iminente de acontecer. Todos já estavam esperando por lá, até porque no último governo Trump também aconteceu a mesma coisa. E o shutdown, como, enfim, já pode se traduzir, né, o shutdown nada mais significa do que um desligamento, né, um desligamento sobretudo de funcionários públicos. E o que isso significa? Isso significa que basicamente 100 mil funcionários públicos perderam o emprego ontem, né, e perderam, assim, entre aspas, né, eles foram desligados, no momento não devem ir para o trabalho e basicamente eles estão, digamos assim, demitidos até que o governo americano se reúna, o parlamento, a Câmara e o Senado se reúnam para que a lei orçamentária seja aprovada novamente. Explicando em termos básicos, né? Em termos mais simples para quem não entende finanças, de economia no geral. Basicamente, os funcionários públicos foram afastados, todos estão em suas casas nesse momento, porque no dia 30 de setembro para 1º de outubro sempre se aprovam as contas do governo americano. E se essas contas não são aprovadas, basicamente os funcionários são demitidos e ficam ali à deriva, né? Eles não recebem salário nem nada do tipo. Então, basicamente, a paralisação geral do setor público, com exceção dos serviços essenciais, né, que são o FBI, o serviço de correios, né, enfim, serviço ali de forças armadas, e, enfim, serviços que são considerados essenciais para o funcionamento, né, que tem o seu funcionamento de maneira essencial. Então, agora com relação aos impactos, né, basicamente 100 mil americanos hoje perderam seus empregos, né? E por que perderam, entre aspas? Porque eles ainda podem recuperar, mas tudo indica que nem todos eles devem recuperar. Alguns de fato devem ser afastados e devem ser afastados por tempo indeterminado, ou seja, de fato eles devem perder os seus empregos e, enfim, devem ser desligados de fato, né? A maioria, geralmente, esse desligamento, para quem não sabe, né, esse shutdown, já ocorreu alguns anos atrás, como eu comentei, já ocorreu inclusive no próprio governo do Trump, no ano de 2018, finalzinho do ano de 2018, nessa mesma época aí, basicamente. E no finalzinho do ano de 2018, o que ocorreu foi que ficou mais de 30 dias parado, né, mais de 30 dias sem aprovar essas contas, e basicamente ficou mais de 30 dias sem os serviços não essenciais funcionarem. Sobre questão de impactos, né?
os impactos maiores estão principalmente na região de Washington, porque basicamente a região de Washington, comparada à nossa Brasília, né, depende muito do funcionalismo público. Então, se os funcionários públicos estão sem emprego, a região de Washington é muito impactada, né, porque as pessoas basicamente não recebem, os funcionários, né, não recebem seus salários e, consequentemente, sofrem de dificuldades financeiras. Agora, sobre impacto no PIB, né, existem diversos estudos, assim, eu nem vou trazer números específicos porque eu não confio nesses números, né, e eu não achei nenhuma pesquisa que realmente apontasse, olha, impactou isso e cada dia de impacto condiz a tantos por cento do PIB impactados, sabe? Tem algumas pesquisas, cada uma diz alguma coisa, cada uma fala sobre um determinado valor, então eu não vou trazer valores aqui para não me complicar e, enfim, trazer uma informação incorreta, mas basicamente o PIB americano é afetado em bilhões aí, principalmente se os dias de paralisação forem muito grandes, né? Se for 1, 2, 3 dias, não vai ser tão impactado, mas tudo indica que essa paralisação é para ser uma paralisação aí de pelo menos 20, 30 dias, né? O que deve afetar bastante não só o PIB americano, mas outros países também, porque se afeta os Estados Unidos, afeta o mundo todo, né? E impactos de curto prazo que a gente pode esperar. Primeiro é a queda do dólar, né, que vai cair mais ainda por questão dessa incerteza, né, dessa instabilidade econômica, digamos assim, instabilidade política principalmente. O que dá para esperar também no momento aí uma crise política nos Estados Unidos, e uma crise que na verdade já vem no mundo todo, né, principalmente por conta dessa polarização democratas republicanos, e enfim, cada vez mais essa polarização parece maior, né, e um lado parece não querer ceder nada para o outro, né, causando essa dificuldade aí, digamos, de aprovação de pautas, né? E enfim, os democratas aparentemente não, eles solicitaram aí, digamos, esse shutdown porque os republicanos não concordavam em ceder determinados recursos para a saúde, enfim, para o Obamacare, né, se eu não me engano, enquanto os republicanos votaram para que essa lei fosse aprovada provisoriamente, mas sem esses recursos, né, para a saúde, sem esses gastos extras, digamos assim, para a saúde que os democratas queriam. Então o resultado foi de fato o shutdown, não chegou a um acordo em nenhum lado e, enfim, os funcionários aí, mais de 100 mil pessoas perderam o emprego da noite de ontem para hoje. E, enfim, eu não tô aqui para avaliar qual lado tá certo, qual lado tá errado. Para mim, assim, tá todo mundo errado. Porque é algo muito complexo, né? A gente, enfim, imagina colocar 100 mil pessoas, digamos, em uma situação instável, né? Sem ter ali uma certa previsão de volta. E não só essas 100 mil, né, mas impactar uma cidade inteira, um país inteiro, por conta de uma leve questão como essa, que seria resolvida pura e simplesmente com os dois lados chegando a um determinado acordo. Então, assim, eu não tô aqui para avaliar qual lado tá certo, qual lado tá errado, quem que tá certo na história ou não. Para mim, eu acho que todo mundo sai perdendo, né, algo que, enfim, infelizmente, por conta dessa polarização mundial, né, sobretudo aí no aspecto político, tanto de esquerda, direita, enfim, quando os posicionamentos políticos de cada um dos lados fazem com que, e principalmente as redes sociais, né, fazem com que as pessoas possuam pensamentos ali
extremos de um lado ou para outro e não consigam chegar a um acordo nunca. E isso é muito maléfico para não só a política, mas a economia, mas a vida das pessoas, porque praticamente eu venho sentindo que nos últimos anos cada um quer expor o seu lado, cada um quer expor o seu ponto e ninguém quer concordar com ninguém, sabe? Eu acho que a grande verdade é essa, que as pessoas parece que não querem concordar consigo mesmas. As pessoas, basicamente, elas têm uma opinião, vão com aquela opinião até o final e nunca chegam a um acordo em benefício aí da sociedade, em benefício das demais pessoas. Como era, de certa forma, antigamente, né? Que mesmo com lados distintos, as pessoas acabavam chegando no acordo. Então, a grande realidade é que todo mundo sai perdendo, né? E cada vez com essa polarização fica mais difícil chegar a um consenso. A democracia, digamos assim, depende de um consenso, né? Depende de uma maioria. E, enfim, quando você torna uma maioria muito polarizada para um lado e o outro lado muito polarizado para outro, né? Faz com que nunca cheguem em um consenso e sempre sejam lados extremos tentando aprovar coisas extremas em benefício de somente metade ali da população, sabe? Então eu acho que o modelo no geral está todo errado. Essa polarização está cada vez mais evidenciando isso e a grande verdade é que a gente não sabe o que esperar daqui para frente. E principalmente esses mais de 100 mil funcionários públicos americanos não sabem o que esperar dos seus empregos. Então, assim, essa é uma breve opinião. Agora nos resta acompanhar aí para ver como que isso vai afetar, né? O que isso vai... Os impactos, de fato, a gente só vai sentir na hora que forem, digamos assim, expressos, né? E forem, de fato, sentidos ali no dia a dia. E o prazo a gente não sabe, né? Porque o prazo depende de um consenso esse que está cada vez mais difícil de se obter ultimamente. Então é basicamente isso. No fundo agora é aguardar as notícias, aguardar um consenso, aguardar para que tanto democratas quanto republicanos cheguem num consenso em benefício aí dessas pessoas, da economia, da política americana no geral, para que o mundo sofra menos de politização, de instabilidade, de, enfim, falta de consenso, falta de conversa, né? Falta de diálogo, que eu acho que hoje é um dos maiores problemas mundiais. Beleza? Então, no fundo é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Quem não entende absolutamente nada de economia, espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha ajudado aí a entender um pouco mais sobre não só shutdown, mas enfim, sobre economia e sobre consenso, né, que é muito importante nos dias atuais. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar aqui o comentário falando como que eu posso melhorar. E se inscreva no canal se não é inscrito, vai me ajudar demais. Beleza? É isso, tamo junto, até o próximo vídeo.